que envolve um vereador da cidade de Elisbão Veloso. A polícia acredita que ele teria sido responsável por transferências ilegais de eleitores. E aí montou uma operação na cidade para investigar o assunto. E um crime considerado grave, Joelson. Um servidor de uma determinada empresa que também é candidato a vereador. De que forma essa fraude ela era praticada? Essa fraude consistia basicamente, quando você requer a transferência de domicílio eleitoral, você precisa comprovar que você tem um vínculo com aquela cidade, né? Naturalmente, as pessoas usam um comprovante de residência. E o que chamou a atenção neste caso foi que o comprovante, documento utilizado para comprovar a residência, era uma certidão negativa de débito junto a determinada empresa, certo? Quando se constatou que aquele documento era um documento estranho, né, começou-se a analisar o conteúdo dos documentos. E, estranhamente, também verificou-se que havia duplicidade de eleitores com o mesmo documento, não é? E outros detalhes que foram chamando a atenção, endereços inexistentes, não é? No caso, sob investigação, eram documentos, certidão negativa de débito, que chamou a atenção também por ser inusitado, não é? Agora, de fato, quem são os grandes beneficiados em toda essa ação? A polícia já tem essa informação. O servidor que participava, que também é candidato, seria um dos beneficiados pelo fato dele concorrer nessas eleições? De certo que interesse na transferência desses eleitores ele tinha. Inclusive, eu tive a curiosidade de ver quantos votos ele teve, né? Foram 349 votos. Na eleição passada? Passada. Aí eu fiquei calculando aqui, se esses 125 pessoas resolvessem votar nele, já estaria com bem a candidatura ganha, né? O que eu posso afirmar é que há outras investigações em andamento, né, da mesma natureza, mediante o uso de documento falso, para transferência de domicílio eleitoral. Como a senhora deixou claro agora, mais de 100 transferências, incluindo por meio de fraude, foram realizadas. Mas quantas indeferidas até agora? Neste caso, 41. Certo? Quem faz esse indeferimento, esse cancelamento, é a Justiça Eleitoral? Sim, sempre Justiça Eleitoral. Ou na primeira instância, na zona eleitoral, ou em sede de TRE. Penalidades para os envolvidos, delegado? São crimes graves, eu ratifico, são crimes graves. E muitas vezes o eleitor, ele, não sei se ingenuamente ou se persuadamente, ele entende que ele não pratica crime. Certo? Mesmo ele recebendo algo por essa transferência de forma irregular. Eu digo isso, eu queria alertar, porque eu já ouvi eleitores, né? Eu faço ativa de eleitores que praticaram esse tipo de crime, e eles entendem que não praticaram crime, porque na realidade muitas vezes acontece dele mesmo não produzir o documento falso. Mas quando ele faz o requerimento para uma cidade que ele não tem vínculo, ele sabe que algo de ilícito existe, né? Ou seja, pode ser punido tanto os responsáveis que agiram de má fé, quanto o eleitor, ele sabendo ou não. Serão punidos todos. Apuradas as responsabilidades, na medida de cada participação, os eleitores têm responsabilização criminal, certamente. E os responsáveis devem responder por quais crimes especificamente? O eleitor, de imediato, já pela transferência fraudulenta, né? E também pela inserção de declaração falsa, né? Quando você transfere o título, você está declarando que você tem um vínculo com aquela cidade. Quando você diz que mora em determinado lugar e apresenta um comprovante de residência, você afirma para a Justiça Eleitoral que você mora lá, não é? E com relação ao servidor também, a inserção de dados falsos em sistema, porque era ele quem fazia os cadastros, não é? Para chegar a esse caso de Elisbão Veloso, delegada, houve uma denúncia, não é? Um estímulo por parte do Ministério Público. A investigação nesse caso continua? Outros municípios também podem ser investigados? Outros ministérios públicos de outras zonas eleitorais também já formalizaram denúncias, né? Quando eles requerem a instauração de inquérito, a gente já instaura e de imediato começa a apurar. A Polícia Federal está atenta, o Ministério Público também. Esse caso é específico de Elisbão Veloso. Vamos lembrar que essas denúncias são... o titular da ação é o Ministério Público.